Boa noite, pessoal. Meu nome é Jufman, eu sou médico, cofundador do Instituto Neurolife e eu tô aqui para a gente falar sobre um assunto que foi levantado essa semana, que é o transtorno obsessivo compulsivo. Bom, vamos lá. Primeira coisa que a gente precisaria pensar em explicar é por que o nome transtorno obsessivo compulsivo, né? O nome transtorno, né? Então, ele é dado a toda e qualquer patologia, né? Que causa algum desconforto, prejuízo ou incômodo no indivíduo que o tem. Tá? Então, um transtorno, ele necessariamente precisa vir com um prejuízo, né? Prejuízo. E esse prejuízo, ele pode, quando a gente fala da parte da mente humana, né? Então, da parte mental do ser humano, os grandes prejuízos que podem afetar a pessoa que tem esse tipo de transtorno são da esfera social, psicológica, emocional, social, financeira, né? Então, qualquer prejuízo em uma dessas áreas, por conta de um ato compulsivo ou de um pensamento obsessivo, né? Isso já se classificaria como um quadro indo nessa vertente do transtorno obsessivo compulsivo. Tá? Só o transtorno obsessivo compulsivo causa isso? Não necessariamente. Né? Ele pode vir associado a outras patologias. Tá? Mas quando a gente pensa em falar somente dessa situação, né, o que causa o desconforto principal, o que causa o desconforto na vida da pessoa, o que causa o prejuízo na vida da pessoa é aquele comportamento compulsivo ou pensamento obsessivo. Né? Então, a gente tem o transtorno obsessivo compulsivo. Mas como isso é causado? Né? Vamos lá. Todos nós, seres humanos, né, a nossa mente, né, eu não sei se você já ouviu falar, mas tem-se muito dito por aí, né, que o cérebro humano ele só usa 10% da nossa capacidade, 1%, depende muito de quem exemplifica e de quem acaba passando essa ideia. Tá? Isso não é bem uma verdade, né? Mas quando a gente fala da parte racional do nosso cérebro, sim, a gente usa bem pouco a nossa parte racional. Principalmente hoje, né, onde existem muitos gatilhos emocionais o tempo inteiro para que a gente haja e reaja emocionalmente a quase tudo. Né? Então a gente toma decisões emocionais, a gente age conforme a nossa emoção nos direciona. Né? E como é isso? Bom, a nossa parte emocional do cérebro, né, principalmente a região do sistema límbico, região temporal, né, a região mais internalizada do nosso cérebro, ela é preparada para que a gente tenha algumas atitudes, né, que a gente não precise necessariamente pensar, raciocinar para poder tomar algumas decisões. Isso serve para que a gente haja mais rapidamente, para que a gente tenha ações mais rápidas. Né? Então, quando a gente fala do transtorno obsessivo compulsivo, a gente está falando dessa área de tomada de decisões de atividade do ser humano. Tá? Isso, o ser humano ele foi desenvolvendo, né, para que agisse de forma mais orientada e de forma mais que conseguisse dar respostas mais rápidas para algumas atitudes e tomar decisões rápidas frente tanto ao perigo quanto a decisões mais difíceis, para que a gente conseguisse evoluir, né, dentro da nossa da teoria da evolução, né, ou então para que a gente conseguisse criar todas as coisas que o ser humano já conseguiu criar até hoje. Né? Na grande maioria das vezes, isso é produzido com decisões emocionais, né? E não decisões racionais, o que tudo indica. A racionalidade ela é mais para guiar essa emocionalidade, né? Para que a gente tenha um certo equilíbrio, né? nessas respostas. E até para que a gente consiga marcar algumas partes da nossa emocionalidade